Raul Antônio Sperotto. Raul possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2013, mestrado em 2006 e doutorado em 2010 em Biologia Celular e Molecular e pós-doutorado em 2011 em Botânica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professor visitante do Instituto de Biologia da Universidade Federal de Pelotas, atuando como professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Fisiologia Vegetal. É bolsista de produtividade e pesquisa do CNPq nível 1B, na área de botânica, e membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências na área de Ciências Agrárias Região Sul. Tem experiência na área de fisiologia vegetal, biologia celular e biologia molecular e bioquímica, atuando principalmente com respostas de plantas a estresses abióticos e bióticos, homeostase de metais e biofortificação em plantas de arroz, interação planta-bactéria e uso de biofertilizantes. Perguntas depois podem ser feitas em português, vou falar em inglês, né? Thank you, Sid. Thank you all for being here. So today I'm going to talk about physiological and molecular characterization of plants under environmental stresses, opportunities for collaboration. So the idea here is to show you some data obtained by my research group in the last 12 years working at Univates. So as you probably know, I work mainly with rice plants, and during my master's and my PhD, I worked with nutritional deficiencies, iron and zinc deficiency, and also iron and zinc biofortification strategies. So then I was hired by Univates in 2011, and my research line was very expanded to other environmental questions, including low temperature, the infestation of Phytophthora mites, herbicides, and interaction with plant growth promoting bacteria. And in the last years, I have been working also with biofertilizers and rice response to high temperatures. And considering the amount of rain in the last months, probably I will start to work with flooding as well. So today I will show some data related to some of these research lines, okay? Probably you are thinking, why work with rice? So first question, why rice? Well, I work with rice because rice literally feeds the world. So approximately 42% of our daily energy supply comes from cereal crops like rice, wheat, and maize. And as you can see here, rice is the major slice. Okay, so rice is really, really important for food security. Here I show you some numbers about the rice production around the world. So rice is the daily staple for more than 3.5 billion people. Rice provides livelihoods for over 1 billion people. Rice is produced on 160 million hectares, mostly by smallholders. And it's predicted that the rice production needs to increase approximately 25% over the next 25 years to meet the global demand. So rice is really, really important for things. Here I show you the top 10 rice producing countries in the world. As you can see, Brazil is here in the 9th place. Actually, Brazil is the largest producer outside Asia. And our state is really important for the Brazilian rice production because we are responsible for approximately 70% of the Brazilian rice production. Okay, so as you all know, all the plants experience many stress, and when I say plants, it's all the plants cultivated or in nature. And these stresses can be abiotic, like drought, temperature, salinity, and nutrient imbalances. And these stresses can be also biotic stresses, including pathogens, arthropods, weeds, and other pests. And it's not uncommon we have combined stress at the same time, okay? So all these stresses in different levels will lead to oxidative damage, can lead to oxidative damage, reduced growth, and also reduced yield. Okay, so let's start with talking about low temperature stress. Okay,
So you probably remember that rice, Oryza sativa, has two subspecies, subspecies indica and subspecies japonica. As you can see in this figure, the grains of the subspecies indica are long and thin, like this, while the grains of the subspecies japonica are thick and short, okay? But regardless of the cultivar we are studying or testing, every time we submit a rice plant to low temperature stress, we will find some detrimental effects, including a decrease in photosynthesis and gas exchange, a decrease in the water use efficiency, and also an increase in the reactive oxygen species damage, okay? But these effects will be much more pronounced in cultivars of the subspecies indica, because this subspecies has a tropical origin. So most of the cultivars of the subspecies indica are cold sensitive, okay? On the other hand, most of the cultivars of the subspecies japonica are cold resistant, because this subspecies has a temperate origin, okay? So in order to avoid any kind of problem related with low temperature stress in rice plants, we just need to plant cultivars of the subspecies japonica, right? No, because this is the Brazilian style rice, okay? So the Brazilians really don't like to eat the grains of cultivars of the subspecies in subspecies japonica. So that's the reason I have been working with rice tolerance to cold stress, but specifically at the subspecies indica. Okay, so we started a long time ago, several years ago, with a big screening. So we tested several genotypes, several cultivars, and we ended up with two genotypes. These marked with asterisks. And these genotypes present contrasting response to cold stress, okay? So you can see here that this contrasting response occurs in two developmental stages, during the vegetative stage and also during the germination stage, okay? So what is really interesting about these two genotypes is that they have a similar genetic background because they are sister lines, okay? When I say sister lines, means that the parents are the same, okay? But they have completely contrasting response to cold stress in two developmental stages, okay? So in the last years, my group have been working with these sister lines and characterizing these sister lines, focusing in different tissues and different developmental stages. Okay, so I will show you some of these data. Okay, better? Yeah. So in this work, we focused on the germinating seeds. As you can see in this figure, the cold-tolerant genotype, represented by the gray columns, present higher antioxidant capacity. You can see here through the activity of ascorbate peroxidase and also catalase. And also the cold-tolerant genotype presents lower accumulation of hydrogen peroxide. To do that, we used diaminobenzidine, which stands for hydrogen peroxide. Okay, so you can see here, seeds germinating at low temperature for 14 days. The cold-tolerant genotype presents no sign of hydrogen peroxide accumulation, no brown spots, but the cold-sensitive one presents several brown spots, representing, showing that the accumulation of hydrogen peroxide is much higher. Okay, so here I show you again the sister lines germinating under temperature stress, under low temperature stress, 7 days after imbibition of the seed and 14 days after imbibition of the seed. So you can see that the coleoptile is already different here, 7 days after imbibition, but after 14 days,
this difference is more pronounced. So the cold-tolerant genotype presents a longer coleoptile germinating under low temperature stress. Okay. So the first question here is, okay, we have the cold-tolerant genotype presents a longer coleoptile, but this longer coleoptile can be related to a higher cell expansion or a higher cell division. Okay, so we performed anatomical cuts of these germinating seeds, and then we stained these anatomical cuts using DAPI solution. And it's interesting because DAPI stands for chromosomes. So we can detect the specific mitotic phase in each cell. Okay, so we can see here that analyzing the coleoptile cells and the leaf primordial cells, we can see that the cold-tolerant genotype here represented by the white column, the cold-tolerant genotype presents higher percentage of cells in mitotic phase. Okay, so the cold-tolerant genotype presents a higher cell division. At the same time, we can just measure the size of these cells. And when we look to the epidermal cells, we can see that the cold-tolerant genotype, once again, present higher levels. Here is longitudinal cell length. So the answer for this question is definitely both. Okay, so the longer coleoptile is related to a higher cell expansion and also a higher cell division. So in this other work, we focus on the photosynthetic activity of these sister lines. And I used to say that the cold-tolerant genotype is smarter than the cold-sensitive one. Smarter. So let's focus here under low temperature stress. We can see that the cold-tolerant genotype presents higher stomata closure during cold. You can see here on the gray column. Of course, this leads to a lower CO2 assimilation and also a lower transpiration rate. So this is representative of a higher stomatal efficiency. And of course, this leads to a higher water use efficiency. Okay. But it's interesting that under normal temperature, actually during the recovery period, the cold-tolerant genotype presents higher stomata opening. Okay, of course, leading to a higher CO2 assimilation and a higher transpiration rate. Okay, so we used to say that the cold-tolerant genotype seems to be smarter than the cold-sensitive one, because it closes the stomata when needed during the cold condition and opens the stomata when possible during the recovery. Okay. In this other work, we focused on the vegetative stage, more specifically on the leaves. And we performed RNA-seq analysis with these sister lines, with the leaves of the sister lines, and we detected several cellulose synthase genes more expressed on the cold-tolerant genotype than the cold-sensitive one. So we would like to detect cellulose on the leaves of these sister lines. So again, we performed anatomical cuts of the leaves, and we used chalcofluor white MR2, which stands for cellulose. And then we can see that under normal temperature, under control condition, we basically don't see any difference between the two cultivars, the two genotypes, sorry. But under low temperature stress, we can see that the cold-tolerant genotype presents higher cellulose deposition, represented by the stronger blue color. Okay. So probably the cell wall thickening can be one of the mechanisms to tolerate low temperature stress. Okay, in this work, we also performed the fatty acid profile of the leaves using gas chromatography. And it's interesting that we detected only one fatty acid, one specific fatty acid,
named linoleic acid. Here is the structure of linoleic acid. As you can see, it's an unsaturated fatty acid. Okay, and we detected this fatty acid with a higher percentage under cold condition and only on the cold tolerant genotype. So we cannot see, we can see this increase under cold condition in the cold susceptible genotype. Okay, so the cold tolerant genotype presents higher linoleic acid content, and we believe that this can be part of the cold tolerance because you probably know, you probably remember of your classes that an increase in the level of unsaturated fatty acid can lead to an increase in the fluidity of the plasma membrane. And the fluidity of the plasma membrane is really, really important to tolerate cold stress. Okay? In this other work, we focused on the roots. So let's focus here on the cold condition. So you can see that the cold tolerant genotype presents higher root dry weight and also higher root length, along with a higher density of root hairs already after 3 days of cold treatment. This difference more pronounced after 6 days, but you can better see the difference in this figure. Okay, so probably this higher density of root hairs will contribute to an increased water and nutrient uptake, which is, of course, extremely important to any plant tolerate any kind of stress. Okay. So again, we performed RNA stack analysis, and again, we detected cellulose synthase genes more expressed on the roots of the cold tolerant genotype than the cold sensitive one. So again, we detected cellulose in anatomical cuts. Okay. But this time we stained these anatomical cuts with Congo red 1%, which also stands for cellulose. Okay. Under normal temperature, again, you can see no difference between the sister lines, but under low temperature stress for 72 hours, we can see that the cold tolerant genotype present higher deposition of cellulose. Okay, and probably this higher deposition of cellulose also contributes to the higher root diameter we detected in this genotype under the cold condition. Okay. Okay, so in all these works, we performed RNA-seq analysis. So we have several lists, several differentially expressed genes on both genotypes, and we strongly believe that some of them might be involved on the cold tolerance or cold susceptibility during the germination and also the vegetative stage. Okay. Here I show you an example of this data. So in this side, we have the cold tolerant genotype, and here we have the cold sensitive genotype. So here I show you some differentially expressed genes, and here I show you some physiological responses. So when we compare these physiological responses of the cold tolerant and cold sensitive genotypes, we can see this completely the opposite. Okay. So comparing the cold tolerant and the cold sensitive, the cold tolerant genotype presents higher root dry weight, higher root length, higher root hair density, higher root diameter, higher cellulose deposition, and higher integrity of plasma membrane. At the same time, the cold tolerant genotype presents a lower lipid peroxidation and a lower hydrogen peroxide accumulation. Okay, when we check these parameters here on the cold sensitive, it's completely the opposite. Okay, and the RNA-seq analysis indicated that there are some genes more expressed in this genotype, and these genes are related to formation and remodeling of plant cell wall, cytoskeleton remodeling, growth, signaling, antioxidant system, membrane fluidity, root hair elongation, and stress response. Okay, so all these sequences make sense, right?
Of course, we have some genes more expressed on the cold sensitive one, on the cold sensitive genotype, sorry. And these genes are related to defense, inhibition of root growth, genes related with ethylene, and we know that ethylene has an inhibitory effect on the roots, and here also inhibition of root growth. But the question is, how we use this data? How can we use this data? So I used to say that we can use in two approaches, a short-term approach and a long-term approach. So in a short-term approach, we could convert these tolerance genes into molecular markers to facilitate traditional breeding programs, okay? And in a long-term approach, we could modify the expression of these genes in rice cultivars sensitive to cold, seeking the development of cold tolerance. Of course, to do that, we will need transgenics or gene editing strategies, okay? Okay, so the next topic I would like to talk is about the rice responses to Phytophagous mite infestation. First of all, the mites are not insects. The mites are arachnids, okay? And these animals can cause serious injuries to the plants because they have a strong feeding system. Actually, they have a stylet, and using this stylet, they can penetrate the epidermis and reach the mesophyll cells. And when the stylet reach the mesophyll cell, they suck the cell content. So they suck minerals, vitamins, amino acids, proteins, and mostly phytosylates. Okay, so of course, an infested plant will show chlorosis and impairment of several metabolic processes. Okay, and this impairment of metabolic process can lead to a reduced crop growth and also crop yield. Okay, this attack can be harmful to the plant at all stages, which will depend of the mite species, which is attacking the plant at the moment, and also the mite number. Okay? So I will not get into details about that, but of course, a plant infested by a Phytophagous mite will present a series of molecular and physiological changes. Okay? At the same time, the plant will try to defend itself. So we have several plant defense strategies. We have chemical defense strategies, physical defense strategies, and other defense strategies. All these strategies trying to reduce the mite feeding, trying to reduce the mite fecundity, and also trying to reduce the egg hatching rate, leading or not to mite resistance. Okay? So when we talk specifically about rice plants, these four mite species are the most commonly found in rice plantations. And for sure, considering these four mites, the Schizotetranthogarisa is the most commonly found, okay? So when we have a rice plant infested by these Phytophagous mite, we will see the leaves with small yellowish white elongated areas, as we can see here and here. And later we will see a severe chlorosis. Okay, so this is the mite I have been working for the last 12 years. Okay, so here I show you control leaves, rice leaves with no infestation, early infested leaves, rice leaf with a low number of mites, and also late infested leaves, rice leaves with a higher number of mites. Okay, so it's interesting that when we compare the control leaves and the early infested leaves, we can already detect some detrimental effects in some photosynthetic parameters, but I will not get into details about that. We can also detect already an increase in protein carbonylation, which is an indicative of oxidative stress. And in this work, we performed a proteomic analysis of these two different conditions, the control leaves and the early infested leaves. So again, I will not get into details about that,
But using proteomic approach, proteomic analysis, we can detect the specific metabolic pathways that are stimulated by the presence of the mite, and also the metabolic changes which are inhibited by the mite infestation. Okay. But beyond understand the rice responses to the mite infestation, we were very interested about the study of rice tolerance to the mite. Okay. So in this work, we focused on the tolerance and susceptibility of several cultivars, rice cultivars planted in Brazil. So we started with a big screen, testing several cultivars, and we ended up with two cultivars, Huita Interciel and IRGA 43, that present contrasting response to the mite infestation. Okay, so you can see in this agronomical data that the Huita Interciel is affected by infestation, while IRGA 43 is not affected by infestation. Okay, so you can see here in the number of seeds per plant, the percentage of full seeds, the weight of 1,000 full seeds, and also on the seed length. So you can better see here. Huita Interciel suffering with the mite infestation, and IRGA 43 with no decrease in all these parameters. Okay. When we check the seed weight per plant, which is an estimative of plant productivity, we can see that Huita Interciel presents approximately 60% decrease in seed production under infested conditions. IRGA 43 presents no decrease in seed production. Okay, so we can say that IRGA 43 is tolerant to the mite infestation, and Huita Interciel is sensitive to the mite infestation. It's important to highlight the difference between a tolerant and a resistant plant. So the IRGA 43 is tolerant because it can produce the seeds even in the presence of the mite. Okay, it's different of a resistant plant that produce their seeds and have strategies to avoid the presence of the mite. Okay, so until now, my group have never detected a resistant plant. Okay, only tolerant. Using histochemical staining, we also detected that Huita Interciel, the mite sensitive one, present higher levels of hydrogen peroxide accumulation and also higher levels of cell death. Okay, of course, under infested conditions. So we believe that this low level of oxidative stress we detected in IRGA 43 is at least partially related to a higher concentration of phenolic compounds we detected in this cultivar under infested conditions. Okay. So we also performed the leaf surfaces visualization under scanning electron microscopy, and comparing the Huita Interciel and IRGA 43, we can see that the mite tolerant cultivar under infested condition present higher levels of amorphous silica cells, which are these ground-shaped structures you can see here and here. You cannot see here and here. Okay, and the cold, sorry, not cold, it's mite. The mite tolerant cultivar also present higher levels of silicon oxide on the leaf surfaces, as you can see here. And silicon oxide is the major component of the amorphous silica cells. Okay, and we all know that silicon has a very important function in the response and tolerance to biotic stresses. Okay. So the IRGA 43 cultivar is tolerant to the mite infestation, and we detected several physiological parameters that probably contribute to this tolerance, and also some molecular responses. So comparing the IRGA 43 with the Huita Interciel, the mite tolerant cultivar present higher phenolic compounds,
lower accumulation of hydrogen peroxide, lower level of cell death, later leaf senescence, higher jasmonate biosynthesis, higher levels of silicon oxide, and also amorphous silica cells. And it's interesting that even in the presence of the mite, this cultivar can maintain the seed length and seed yield, and also can sustain the photosynthetic performance. Okay. We also performed in this work proteomic analysis comparing IRGA43 and Huitan, and we detected several proteins more expressive in this mite-tolerant cultivar, and these proteins are related to carbohydrate metabolism, energy production, and general metabolic processes. Okay. So again, we have several target proteins that we would like to test if they really are involved with the mite tolerance. To do that, we will need, again, transgenics or CRISPR-Cas9 strategies. Okay. So far, so good? Yes. Yeah. Okay. So in this other work, we tested some wild rice species. So we tested Oryza barti and Oryza glauberrima. We also included the Oryza sativa spontanea, which is more known as the red rice. Okay. So we would like to know how these wild rice species behave under infested conditions. Okay. And our first thought is that, okay, we will find some resistance in these wild rice species, right? But completely different from what we expected, the Oryza barti and Oryza glauberrima are very sensitive to the mite infestation. You can see here on the visual damage of the leaves, red rice is also sensitive. And for our surprise, the Oryza sativa nippon bar, which is a cultivated rice, is not sensitive to the mite infestation. Okay, so the most sensitive is Oryza barti. So as you can see here, the plant A is not affected by infestation, neither in Oryza barti nor in nippon bar, but the tiller number is affected by infestation in Oryza barti. It's not affected in nippon. Okay. When we check the OG curve, comparing control leaves, early infested leaves, and late infested leaves, we can see that the Oryza barti present a decrease in the 4 parameters under late infestation. When we check these parameters in nippon bar, we can see no decrease. Okay. When we check the total chlorophyll concentration, a similar pattern. So we have a decrease under late infestation in Oryza barti, also in Oryza glauberrima, and also in red rice. But in nippon bar, we can see no decrease. Okay, so all these plants, except the nippon bar, all the other plants died before they could produce the seed. So when we check the seed waiter plant in nippon bar, we can again detect no decrease under infested conditions. So again, we can say that nippon bar is surprisingly tolerant to the mite infestation. Okay. In this work, we also performed a proteomic analysis comparing the mite-tolerant nippon bar with Oryza barti, the mite-sensitive one. And again, we have several molecular alterations in this cultivar nippon bar when compared to Oryza barti. And we also identified several physiological responses that probably altogether make this cultivar tolerant to the mite infestation. And what is really important here, really interesting here, is that we can relate the molecular alterations with the physiological responses. And this is really important when we try to publish this data. Okay, so the reviewers always love
when we can relate alterations in different levels. Okay. So again, we have several target proteins we would like to test, but I will show you just one example, one successfully example. Okay, just one. So I used to say this is our best biotechnology. Right? It's related to the osmotin-1 protein. Osmotin-1 is a member of the PR5 family. PR means resistance group. And we detected this protein as more expressed under infested conditions and on both tolerant cultivars. So in two different works, IRGA 43 and Nippon-bar, both are mild tolerant, okay? So normally, anabayotic stress like salinity leads to an increase in this protein expression, in the expression of osmotin. And this increase is followed by an increase in the proline levels and also a decrease in the reactive oxygen species. So not always, but it's normal to get an increased tolerance to salt stress, okay? Okay, so we thought, okay, maybe this protein can be related to the mild infestation, can be related to the tolerance to mild infestation. So with kinase collaboration, we overexpressed this gene in a mild-sensitive cultivar, Shootout-3. And our idea was, okay, we have a mild-sensitive cultivar. If we overexpress this gene, maybe this cultivar will behave as mild-tolerant. At the same time, we knocked out this gene using CRISPR-Cas9 in a mild-tolerant cultivar, Nippon-bar. So again, our thought was, okay, we have a mild-tolerant cultivar. If we delete this gene, this cultivar will behave as a mild-sensitive one. So we took 30-day-old ones, the both wild-type, Shootout-3 and Nippon-bar, the overexpressing lines, and also the knockout lines. Okay? And then we put a very simple experiment. We put 4 female mites in each plant. And then 60 days after infestation, we just counted the number of mites on the leaves. Okay? Then we maintained these plants under greenhouse conditions for to check the seed production. And these data were published a few months ago. And we can see that when we overexpress this gene, we get a decrease in the number of adult mites per leaf, a decrease in the number of immature mites per leaf, and also the mite eggs per leaf. So when we increase the expression of this gene, we get a decrease in mite number. So we have a tolerant phenotype. When we check the knockout lines, these three lines are knockout lines. So when we check these lines with a lower expression of osmotin-1, we can see an increase in the number of adult mites per leaf, immature mites per leaf, and also mite eggs per leaf. So when we decrease the expression of this gene, we get an increase in the mite number. So we have a susceptible phenotype. Okay. Here I show you number of seeds per plant. Actually, here is a percent variation. It's a ratio between the infested condition and the control condition. And we can see that the overexpressing lines are less affected by infestation than the wild type. At the same time, the knockout lines are more affected by infestation than the wild type. So we were able to change the response of 2 cultivars to mild infestation. So Shootout-3 is sensitive to mild infestation, but overexpressing osmotin-1 gene, this cultivar behaves as tolerant. At the same time, Nippon-bar is tolerant to the manifestation, but when we delete this gene, this cultivar behaves as a sensitive. Okay, so the plant defense protein osmotin-1 is much likely
involved with rise tolerance to schizotetranicus olivae in gestation. Okay. Okay, the next topic I would like to talk is about the rise resistance to herbicides, specifically of the imidazolinone class. So normally an herbicide function binding to an enzyme, which is essential to the life of the plant. And then when the herbicide binds to the active site of this enzyme, the function of this enzyme is blocked, is inhibited, and then the plant dies. Okay? This is the case for imidazolinones. So imidazolinones can bind to the active site of this enzyme, ALS, which means acetolactate synthase. And this enzyme is involved in the synthesis of branched chain amino acids, so leucine, isoleucine, and valine. Okay? So when the imidazolinone binds to the active site of ALS, the production of these three amino acids is blocked, and then wheat dies. Okay? Wheat dies, but rice doesn't die. Okay? The rice can grow even in the presence of imidazolinone. Why? Because all the all the rice cultivars planted nowadays have a mutated enzyme. So the target site of imidazolinones is modified. Okay, so even in the presence of the herbicide, the rice grows because the herbicide cannot bind in the active site of the enzyme. Okay. This site of this kind of resistance is called target site resistant when we have an alteration in the site of action, and with this alteration, the herbicide cannot bind to the target enzyme anymore. Okay, so the herbicide does not fit into the site of action. But there is a problem here. Is that the continuous overuse of a single herbicide multiple times increases the risk of evolution of resistance. Okay, so that's the reason why the searching for new amino acid positions here on the active site of ALS1, but modifications that can avoid the binding of the herbicide on the target enzyme is still a hot topic in this field of plant protection. Okay, so in this work, we really push it to the limit. Okay, so we identified novel amino acid chains on the acetolactate synthase enzyme of rice that putatively confer high level of tolerance to different imidazolinones. So we started with an in silico work using 3D bioinformatics techniques. And we started with a molecular docking of these four imidazolinones, imazapyr, imazapyr, imazapine, and imazethapyr. So we docked these four imidazolinones on the active side of ALS1 of rice. Okay? And doing that, we can detect the amino acids, the residues that probably are involved with the binding of the imidazolinones on the active site of the enzyme. Okay. Then we performed a process called alanine scanning. Alanine scanning, it's a very interesting technique when we change or we mutate all these residues to alanine. Okay, but it's not all the residues at the same time. It's one at a time. Okay, so doing that, we can identify the key residues for the ALS1 imidazolinone interaction. Okay, so for these three imidazolinones, imazethapyr, imazapine, and imazapyr, the three present a similar pattern of interaction with the enzyme. So for these three imidazolinones, these four amino acid positions are the most important. Okay, the most important. And from this, we identify a tryptophan in position 548 that have never been related to
rice resistance or tolerance to imidazole. So imazapyr presents an interaction mode a little bit different from the other three herbicides. So to imazapyr, these four positions, these four amino acids are the most important. And from this, we detected a serine in position 6 to 7 that, again, have never been related to mite resistant to imidazole. Okay? So later, we analyzed the effect of multiple mutations on the putative tolerance of ALS1 to imidazole. So we performed single mutations, double mutations, triple mutations, and of course the quadruple mutations. Just remember that these four positions, these four amino acids, are these four, the most important for the binding of these three imidazole. Okay. Here I show you the estimated free energy of binding, and forget about the minus sign, the negative sign. The lower this number, the lower is the affinity between the imidazole and the enzyme. Okay, so we have here this lysine, the most effective single mutation. You can see a decrease in these numbers. The most effective double mutation, the most effective triple mutation, and of course, when we mutate the four positions, we get the lowest numbers, representing the lowest affinity between ALS1 and imidazole. Okay, so we performed the same thing for imazapyr. So we have the most effective single, double, and triple mutation. Again, when we mutate the four positions, we get the lowest numbers. Okay, so changing these positions to alanine would result in lower binding efficiency of imidazole in the active site of ALS1. So we would have an increase in the resistance to imidazole. All of this in silico. Okay, but then we validate the bioinformatics data using traditional rice cultivars. So we just sequenced the ALS1 gene in rice cultivars, which are tolerant and sensitive to imidazole. And then we check the amino acid in each of these positions. Okay, so when we analyzed the sequence in IRGA44 and IRGA417, both susceptible to imidazole, we can see that the 6 positions are exactly the same of the wild type. The sequence deposited in GenBank. Okay, when we check the sequence in IRGA44RI, which is tolerant to imidazole, we can see that 3 out of the 6 positions are different. So we have 3 substitutions, 3 changes, and we can see already a decrease in the estimated free energy. Okay. And when we check the Puita Intacel, which is highly tolerant to imidazole, again, we can see that 3 out of the 6 positions are different. But now we have 2 substitutions and 1 deletion. Okay? And if you check the numbers here, the lowers are very low. Okay? The levels are very low. So Puita Intacel is highly tolerant to imidazole because of these 3 substitutions. Okay, so in this work, we recommend that to get a highly tolerant rice cultivars, we will need to change, to mutate these 6 amino acid positions. Okay, doing that, we would obtain very low levels of estimated free energy of binding. Okay, so imidazole tolerance in rice can be increased even more by inserting mutations in specific and 2 previously unknown amino acid residues of ALS1 enzyme. And we believe that inserting these 6 mutations, we expect to obtain rice plants with very, very high tolerance to the 4 herbicides. And the interesting is that at the same time. Okay, so the next topic and the last one, and I will be really fast here.
So is the topic related to spirulina-derived carbon nanoparticles or carbon nuts, enhance the seed productivity of rice plants. So we already know that carbon nanoparticles are able to increase seed germination, are able to improve root elongation, are able to improve the general growth of rice, can increase the activity of Rubisco enzyme. We know that the carbon nanoparticles can be can penetrate into the root, can be updated by the root, can be transported to the stem and to the leaf, can enter the cell, can enter the nucleus, and can make the structure of DNA loose, and can increase the expression of several genes, including resistant genes. Okay, so we can get an enhanced resistance to rat disease. So in the last years, several groups are producing carbon nanoparticles using several biomasses, mostly pulfrites, residues, but also other kind of materials, always in a green and sustainable manner. Our group chose to produce the nanoparticles from Spirulina platensis, which is in fact a cyanobacteria, not a microalgae. Okay? And we chose to produce from Spirulina platensis because Spirulina can virtually grow in any place. Okay? So it doesn't need clean water, and the nutrient demand is very, very low. Okay? So when we dry this, the spirulina, we get this green powder here, which is really rich in protein. So approximately 65% of the dry weight is protein, and approximately 10% of the dry weight is nitrogen, which is a lot. So, and this high concentration of protein and nitrogen seems to be let's say, it seems to be a good characteristic, an important characteristic in order to get a good quality nanoparticle. Okay? So we need to burn the biomass in a process called pyrolysis. In our lab, we use the MUFLA. Okay? And then we get the biochar, which is this dark powder. And from this biochar, we can purify the carbon nanoparticles. Okay, we still don't have results to show you of rice plants treated with carbon nanoparticles, but we do have some results related to the biochar. Okay, so we noted that including the biochar on the nutrient solution of rice plants during the vegetative stage for 20 days, only 20 days, we can get beneficial effects on the rice production. So this work led by Juana, which is here, this work is currently under consideration in Frontiers in Plant Science. And so we tested 3 biochar concentrations, 0.02, 0.1, and 0.5 milligram per milliliter. And let's focus here on the highest concentration. We can see that including biochar on the nutrient solution for 20 days during the vegetative stage is already enough to get an increase in the number of seeds per plant, an increase in the percentage of full seeds per plant, in the weight of 1,000 full seeds, and also in the seed weight per plant. Okay? So we performed a proteomic analysis comparing the plants under control condition and the plants exposed to spirulina-derived biochar for 20 days. And we performed this proteomic analysis in roots and shoots. And we are still struggling to understand this data, okay? But it seems that the biochar treatment provoke a growth, development, and biosynthetic process adjustment. Okay, so it's interesting. It's interesting to say that on the leaves, on the shoots,
we have several biosynthetic processes inhibited by the biochar treatment. Okay, so we are still trying to understand this data, but this adjustment seems to lead to a fine-tuning of research allocation towards seed production, because even with this inhibition of several biosynthetic processes, at the end of the cycle, we get an increase in the seed production. Okay. So this is a very clean and sustainable technology, the biochar and also the carbon nanoparticles, because we could substitute the use of chemical fertilizer, of course, at least partially. Okay? And we are very interested in new biomasses and also chemical modifications, because we know that specific modifications on the surface of the carbon nanoparticles can lead to specific activities. So we are very interested in adding iron and zinc to the carbon nanoparticles in order to try to biofortificate rice seeds with iron and zinc. And we are also interested in adding silicon, because we know that silicon has a very important function related to biotic stress tolerance. Okay, all these data were obtained mainly by these 6 undergraduate students, these 3 master students, these 3 PhD students, including Luana, and also Swelling, which acted as a DTI scholarship. Okay? So these are part of a little part of my national and international collaborators, and these are the research the agencies responsible for research funding and scholarships. And also I have to thank a lot Univates for these 12 years. And thank you very much for your attention. And eat rice potato makes your butt big. Okay. So if you have any questions, I'm here to answer. Okay. Thank you. Tá ok? Qualquer coisa eu bloqueio de novo. Douglas. Fiquei curioso, parabéns pela apresentação, muito trabalho feito nesses 12 anos. Muito bom ter o senhor de uma casa. Obrigado. Eu que agradeço. E eu fiquei curioso sobre o biochar, se essas plantas, quando aplicaram o biochar, estavam em solo, digamos, extraído de uma área, né? Ou se era substrato, ou se era solução nutritiva. Era solução nutritiva. Era solução nutritiva. Solução nutritiva. Porque normalmente nós mantemos as plantas de arroz em solução nutritiva até determinado ponto e depois passamos para substrato ou terra. Né? Sim. Então a gente submeteu essas plantas ao biochar enquanto estavam em meio líquido, né? Em solução nutritiva. Por 20 dias. Aí elas ficaram, se não me engano, mais 20 dias nessa solução nutritiva e depois foi passado para substrato. A substrato comercial ou solo? Que eu lembro de substrato comercial, Carolina Soy. Ah, tá. Eu pergunto isso porque eu tive contato com um amigo meu que trabalhou com biochar e ele usava um biochar que era resíduo, né, carbonizado de uma indústria, e esse biochar que ele usava interferia muito na microbiota do solo. Então, tem vários artigos mostrando isso. Isso, ajudava a combater alguns resíduos, mas influenciava nas populações da microbiota do solo. E aí acaba que, talvez eu fiquei curioso, porque talvez alguns dos fatores que eu vi que diminuía esse trabalho pudesse ser relacionado, talvez, por interferir em alguma característica dessa microbiota, de interação, ou da própria interação com o solo, né,
Mas se era a solução, bem provável. Eu acho que até pode acontecer, mas a gente tem que ter em mente que o biochar, ele é consumido, na verdade. Sim, né? É como se fosse um fertilizante mesmo. Então, depois de 20 dias, provavelmente a gente não tem mais uma interação do biochar com no caso, a microbiota. Né? É que eu penso que se fosse mantido sempre no mesmo... Eu pensei que tivesse sido mantido sempre no mesmo vaso, com solo e tudo mais. E aí, sim, podem interferir nesses 20 dias e depois, né? Na verdade, a gente está tendo dificuldades para responder os revisores. Inclusive, esse artigo, a gente estava mexendo agora antes de vir para cá. A gente está respondendo os revisores, acho que vai ser aceito, mas eles estão batendo bastante na tecla de que esse sistema basicamente só serve para arroz, né? Porque qual outra planta que a gente vai ter um crescimento em meio líquido, em meio hidropônico, e depois passar para o campo, né? Então, a gente está tentando não generalizar, né, para evitar qualquer tipo de especulação, né? Então, ficar realmente em arroz. E esse biochar poderia ajudar, por exemplo, na descontaminação de áreas? Porque, por exemplo, em ambientes aquáticos, pode vir a aumentar a performance da planta e então... Sim, não, biochar também na realidade, biochar é utilizado para várias coisas, né? Entre elas, para detoxificação ou descontaminação de ambientes, né? Na realidade, eu acho que a maioria dos artigos com biochar é para isso. É verdade. Deixa eu já te perguntar, desculpa, porque é sobre isso. Aí eu queria saber, na ideia aqui para pesquisa no laboratório, vocês fazem a queima controlada, mas tipo, a ideia do biochar é pegar resíduos de quem já faz essa queima? Ou não? Não. Eu pensei no gás da queima. Assim, na verdade, pode produzir biochar ou nanopartícula a partir de qualquer coisa. Qualquer material. Tem gente que faz a partir de cabelo, né? Ou pena de galinha. A microbiota de usar o biochar e de usar as nanopartículas é diferente. O biochar, ele é ruim, mas estou tentando... Eu posso... Oi? Mas eu tentei fazer inoculante biochar já, porque eu pensei, o inoculante podia preservar a bactéria, e daí já é uma coisa boa para o solo. E, tipo, quando tu bota um tratamento só com a bactéria, a planta cresce, mas se tem o biochar, então não promove. Eu lembro do Martin falando que alterava a dinâmica do aumento da população da bactéria no substrato e alterava também as espécies, assim, química. Mas tem trabalhos mostrando efeitos benéficos também, né? Inclusive, a nossa ideia inicial, eu oriento esse aluno da Camille. Deixa eu defender o biochar. Na verdade, eu oriento esse aluno da Camille. A ideia inicial era produzir o biochar. O biochar, ele tem bastante área aerada, bastante espaço, né? Que pode ser preenchido com ar, e nesses espaços é que as bactérias, a gente imaginava que elas poderiam se localizar. E essa interação, então, seria benéfica para a planta, porque tem trabalhos que mostram esse efeito benéfico, não é só. Esse bico no meio. Eu tinha duas dúvidas, agora eu já fiz. Tá. Eu tenho 1 milhão de dúvidas. A primeira é quando você fala sobre os mites. Eu vi que, assim, quando você começou a falar do frio, você foi falando e deu um fechadinho, sabe? Tipo, de onde ela ganha e onde ela pede. E, assim, vê que ela está totalmente preparada. O genótipo tolerante, ele é totalmente preparado. No mite, eu não sei se é porque eu ainda não tenho tanto conhecimento, assim, o suficiente para entender, mas ficou faltando, assim, ela investe nisso, e onde que ela diminui? Porque eu vi, quando começou a parte de crescimento, eu vi que tem alguns genótipos que diminuem muito o crescimento. Aí eu falei, pode ser aí. Só que aí depois eu fiquei pensando, porque tem um genótipo mesmo tolerante que ele não muda crescimento. Aí eu fiquei pensando, onde que ele muda, né?
E outra coisa, tipo, influencia, ele mantém a produtividade, mantém tudo, mas produz coisas novas. Isso impacta na qualidade dos grãos, né? Analisa bem essas duas figuras aqui. Olha a diferença ali na produção de grãos. Ela diminui ali nas infestações. E a outra não. Tá vendo que a tolerante ali, ela não diminui na infestação, mas ela produz muito menos grãos em condição de controle já. Sim. Tá? Então é aquela velha questão, né, do antagonismo que a gente tem entre crescimento de planta, né, ou defesa da planta, e a questão da produção, tá? Nesse caso aqui, isso fica bem claro, né? A Cuitá, ela é super produtiva, tá? Mas ela é super sensível. E a ida, que é a tolerante, não teve diferença. Exatamente. Mas ela produz pouco. Agora tá. Então parece que ela não investe tanto na produção de grãos, mas ela pode investir, né, energia na defesa. Aí vem Inclusive, deixa eu só continuar, tá, porque eu acho que é importante para todo mundo. Assim. Naquele outro trabalho que a gente testou as linhagens selvagens de arroz, a gente testou Oryza Bart, Oryza glaberrima, mas a gente achava que ia encontrar algum nível de tolerância ou resistência, e elas são super sensíveis ao ácaro, né? Só que elas são plantas altas, bem altas, tá? Então, a gente não tem 100% de certeza, mas a gente tem uma hipótese que um dos motivos para as linhagens selvagens serem muito sensíveis é que elas... Bom, vocês sabem que existe um antagonismo entre dois hormônios vegetais, o ácido gibberélico e o ácido jasmônico. O ácido gibberélico está mais envolvido com crescimento, o ácido jasmônico está mais envolvido com defesa. Então, como eles são antagônicos, normalmente uma planta ela vai priorizar ou o crescimento ou a defesa, não os dois ao mesmo tempo. E como as plantas selvagens elas são muito altas, a gente acredita que a sinalização hormonal de ácido gibberélico está muito alta. E com isso, a sinalização de ácido jasmônico está inibida. E por isso é que a gente não consegue ver nada de tolerância ou resistência nesses cultivares selvagens. Ao mesmo tempo, a nipombara é baixinha. Tá? Então, a gente acredita que tem alguma coisa envolvida aí com a questão do antagonismo entre esses dois hormônios. Claro que não basta ser uma planta baixinha. Ela tem que ter os genes de resistência. Mas talvez só ter os genes de resistência e ser alta também não seja suficiente. Talvez também esteja envolvida com a peroxidação e o metabolismo para a vacina, né? Porque eu lembro que eu tinha visto no baixo de sistema antioxidante que a peroxidação ela inicia alguns processos como diferenciação de xilema e outros tipos de células, principalmente também raios adventícios e tudo mais, e são coisas que colaboram para a promoção de resistência. Então, às vezes, ter um aumento de peroxidação pode não ser bom para ele. Por isso, quando a gente vê também a questão de degradação de lipídio, a gente tem que lembrar que o ácido jasmônico é proteína a partir, né, do processo ali dos lipídios. Tá? Só que está completamente certo. Eu tenho agora uma outra dúvida com base no parte dos carboidratos e do chá. Vocês já testaram ou já viram estudos que trabalham com concentrações altas desse chá ou que trabalhem no solo? Porque, como ele falou, né, tipo, pode ser benéfico. Sim, é tóxico. É tóxico. E as concentrações que a gente utilizou, com certeza, não chegam em nível de toxicidade, assim. Mas até uma coisa que a gente gostaria de ter testado e não testou. A gente fazer uma curva de dose-resposta e chegar realmente num ponto em que o biochar, também futuramente as nanopartículas são tóxicas. Uma coisa que eu acho interessante de fazer depois é testar no próprio solo do campo. Porque você pega a microbiota do campo, aí você tem o controle e tem as plantas que recebem o biochar, tem essa mudança de microbiota, e tem plantas que trabalham também em associações com bactérias, eu não sei se é o caso do arroz.
E aí, de uma forma nobres, claro, mas sim, tem muita associação. E aí vê o quanto que essas bactérias que estão associadas são beneficiadas e o quanto que o resto da microbiota pode ser beneficiado, prejudicado. Na verdade, nós já estamos fazendo algo nesse sentido, né? A Liane, que fez pós-doutorado voluntário comigo, ela é pesquisadora do IRGA, e ela testou o efeito da aplicação de nanopartículas dos carbondotes de espirulina em plantas de arroz a campo, e nós temos amostras de solo que a gente vai fazer o microbioma dessas amostras para a gente ver realmente o efeito das nanos na microbiota. Então, a gente, parte do que tu está falando, a gente tá fazendo, assim. Mas com biochar, a gente não... A gente podia fazer também, né? Com biochar, a gente não pensou. O tecido industrial é um problema sério. Por exemplo, eu fiz estágio numa usina que produzia cana e álcool e açúcar, na parte da cana. E aí gerava borra de açúcar, que é um pó bem fininho, preto. E eles, tanto ele quanto a vinhaça, são elementos ricos em alguns minerais, mas ninguém quer. Aí eles usam para fertilizar parte das plantações, mas tem região que está tão saturada que elas produzem muito em plantas, mas e elas se dão muito bem, mas quando vai olhar a quantidade de açúcar, não tem quase nada. Fora a microbiota também, que deve estar totalmente diferente. Aí os biólogos porque o que tu está queimando influencia muito, assim. Tipo a casca de arroz que eu fiz, foi uma tragédia. A espirulina do Raul. É que a casca de arroz, é o que a gente estava conversando outro dia, né, Lona? A casca de arroz, ela é lignocelulósica, assim, ela não... Tu queima aquilo ali, basicamente não tem o que oferecer para a planta. Entende? É quase um suporte, só uma coisa inerte, exato. Ela é boa. A espirulina, como vocês viram, ela tem muita proteína, muito nitrogênio, e entre vários outros compostos, e mesmo quando a gente queima essa biomassa, claro que alguns compostos são parcialmente degradados, mas esses compostos vão influir no desenvolvimento da planta, na produção de grãos. Era isso que eu ia perguntar, porque pelo que você tinha falado, parece que a espirulina ela não queima, vocês só desidratam ela até ela ficar bem sequinha. Não, na verdade a gente compra essa biomassa seca já. Tá? Mas essa biomassa seca verde é que a gente queima na mufla. E aí a gente obtém biochar naquela coloração preta. E ainda faz a extração. E ainda faz a extração das nanos. Porque assim, no biochar tem nanopartículas, mas também tem macropartículas, tem todas as outras partículas. Tá? Que a gente consegue fazer purificar as nanopartículas. Que aí, claro, a gente poderia usar uma concentração muito mais baixa para ter praticamente o mesmo efeito de uma concentração muito mais alta de biochar. E a absorção mais rápida. Fora que as nanopartículas a gente consegue adicionar basicamente o que a gente quiser ali na superfície. Com biochar eu acho que até dá para fazer, mas acho que não é difícil. A absorção. Primeiro, parabéns pelo seu trabalho, achei muito interessante, né? Eu tinha visto toda a tua linha. Só em relação ao biochar, eu também já tenho trabalhei com resíduo de laranjeira. E além da microbiota, a gente não testou, mas a gente viu muito problema nas propriedades físicas do solo. E também, assim, tem vários fatores que influenciam muito, né? Até temperatura da pirólise que vai notificar da queima. Então, assim, eu tenho visto que é algo que tem muitas publicações e também tem muitos fatores que influenciam, né? E uma das coisas que eu vi até essa influência que tem no solo, né? Que você vai aplicar esse biochar, mas você não sabe por quanto tempo ele pode ficar ali depois, né? Vocês fizeram sua câmeras. Eu vi várias críticas em relação a isso, né? O pessoal dos solos tem trabalhado bastante nessa associação que tem por causa dessas mudanças. Inclusive, a gente viu, eu trabalhei na parte de produção de mudas florestais, mas como parte do substrato.
E a gente viu que até uma certa porcentagem foi super benéfico, favoreceu o crescimento das mudas, mas a partir de um momento ela morreu, na verdade, né? E a gente viu alteração na propriedade física, porque teve uma compactação do substrato muito grande. A gente não fez a parte de microbiota, que depois até uma professora que estava na banca, ela falou, né, também dessas propriedades que têm sido falado. Mas achei bem legal, assim, para ver também em outra linha, mas também com o que eu ia falar antes é incrível como a gente vê resultados contrastantes com Deus. Mas eu acho escrevendo que esse artigo agora, nossa. Eu acho que a qualidade da biomassa, a temperatura da queima, tempo da queima. E assim, ó, mesmo você vai aplicar, quanto tempo vai estar em contato com a planta? Exato. Porque a gente viu, assim, a porcentagem mais alta que a gente colocou, inicialmente a planta estava indo bem, mas até o momento que daí ela não respondeu mais. Exato. Tem alguns trabalhos que analisam, são trabalhos de longo tempo de aplicação, né, dos biochar, é questão de anos, assim, né. O nosso foi muito curto, né? Então, eu estou apostando nisso para o nosso artigo ser publicado e ser bem aceito, assim, ser bem citado. Tá? Foram 20 dias só. Isso é muito curto, é um efeito muito bom por um tempo de exposição muito curto. Né? Devia explicar o que aconteceu na planta. Né? Porque o homem que ela ajuda um pouco, mas ela realmente ela não te diz, é isso. Eu até vi, inclusive, até em Minas, eles até criaram uma startup só de biochar do café. Resíduo do café. E já tem várias respostas benéficas, né? Então, eles estão comercializando. Na África também tem um pessoal, mas aí fazendo na parte de restauração, né, com sementes florestais, mas também eles usam o biochar já comercial, assim, fazem tipo uma bolota de sementes, um mix de sementes, e aí agrupam com o biochar e vendem isso. Interessante. E aí ele tem vários benefícios para a questão ambiental, né, que na África tem variações de ambiente muito contrastantes, e aí ele favorece para que aquela semente ela não consiga germinar ou que ele mais tempo surgir pelas variações do ambiente. Eu acho que aos poucos, sabia que existe uma revista cujo título é Biochar, né? E eu mandei esse artigo para lá, só que o impacto é 15. Aí foi negado logo, assim. Mas foi uma emoção, assim, de meter uma revista de impacto 15. Bem interessante. Mas me parece que aos poucos os trabalhos de aplicação de biochar estão sendo substituídos por essa questão das nanos. Eu acho que aos poucos isso vai... Porque as nanos, eu acho que a gente, como é um produto mais homogêneo, né, eu acho que se consegue controlar melhor a questão de aplicação. Assim. Posso estar errado, mas é a minha visão. Não tem que esperar os próximos anos para ver. Deixa eu ver o Amor. Tinha uma pergunta. Primeiramente, parabéns pela apresentação e o trabalho bem fazendo. Bem interessante. Uma pergunta foi para ser bem respondida a questão do teste, né? Comentaste no início a respeito da testando do substrato, né? A gente sabe que o arroz não produz substrato, produz solo, e no solo, quando a gente aplica qualquer coisa, dá uma interação muito grande com a microbiota, que é a característica do solo muda muito de um local para outro. Então, depois comentaste que é Liane, né? Liane, isso, exatamente. Está testando no solo. Então, essa era a dúvida, se tinha algum resultado de aplicação no solo. Mas aí são as nanopartículas, não o biochar. Mas, em relação às nanopartículas também, mas o biochar está testou as nanopartículas em substrato também? As nanopartículas a gente tem estudo em substrato da Luana e tem no campo com a Liane. No campo a gente também fez aqui na FAO. Sim, verdade. Eu acho que esse tipo de
O resultado é importante, né, testar em solo, que é o que mais se aproxima da condição que finalmente poderá ser aplicado no futuro. Né? Os resultados preliminares, eu não ia falar, mas eu vou falar. Os resultados preliminares da Liane mostram que a espirulina, ela, em termos de produção de grãos, tá? Ela aumenta um pouco em relação ao controle com 50% de nitrogênio. Tá? Mas não tem uma diferença significativa. Mas quando se testa a arbolina, que é um produto comercial, vendido pela empresa Criotech, que na verdade é a nossa parceira, né, nesse projeto, com arbolina sim se consegue produzir uma boa quantidade de grãos, comparável ao controle 100% nitrogenado, e usando 50% da produção normal. Então, isso é muito bom. Muito bom. Mas não é com a nossa Novartis. A nossa, a gente não conseguiu ver a diferença disso. Uma coisa que me chamou a atenção no slide lá, como estava com os Nosmutina, um dos últimos slides que o avaliou feito na produção da análise, mostrou uma figura mostrando um corte histológico de raiz. Tem mais para trás. Daí não é da Nosmutina, é lá da relação à baixa temperatura. De raiz. Ali no sensível tolerante, eu que estou enxergando mal, tem uma diferença na estrutura do córtex da raiz também. Além da deposição de celulose. Eu não me lembro. Essa figura ou é geral? Porque ali dá para ver que tem. Não, eu acho que é só nessa figura, tá? Porque eu não lembro de nos chamar a atenção isso que está comentando. Nessa figura realmente parece que está um pouco diferente. Mas, como eu não me lembro disso nos chamar a atenção, eu acho que foi. Talvez não tenhamos escolhido figuras muito representativas. Também o corte da transversal. Às vezes, eu não sei, até isso foi uma dúvida também que eu tinha ficado. Como que vocês fizeram para padronizar em todos os tratamentos? Porque às vezes você começa a fazer os cortes de anatomia, aí você tira o você queria pegar naquela parte, mas o corte não ficou bom. Aí você vai indo, né? Então você está pegando diferentes regiões da raiz. Sim, ao contrário se fosse longitudinal, né? Sim, verdade. O que eu me lembro é que a gente sempre tentava pegar no mesmo ponto. Ah, mas tem esse problema que tu comentou realmente. Corte, né? De quantos que um fica bom, né? Bom, eu digo de ir para um artigo, né? Então, pode ter acontecido isso também, mas a gente sempre tenta definir exatamente qual é o ponto ali da raiz. Né? E, claro, as raízes desses dois genótipos, eles têm tamanhos diferentes. Né? Tem isso também. Então, a gente tenta controlar essas coisas, mas pode ter algum efeito de local do corte. Com certeza. Eu não entendo nada de arroz, né? Não sei por quê. Mas eu também não entendo muito. Mostrar lá no início da apresentação a questão do genótipo índica e japônica, né? Um suscetível, intolerante a baixa temperatura. E o cruzamento desses materiais já identificaram os genes de intolerância a baixa temperatura, que possa ser transferido um para outro, tem híbridos que é possível hibridizar? Sim, é possível. É possível, já tem isso. E os genes de tolerância normalmente são provenientes das cultivares japônicas. Mas eles são, sim, são totalmente viáveis, os híbridos, né? E isso já é feito há bastante tempo, assim. Às vezes o pessoal me pergunta assim, tá, mas eles estudam só índica e vocês chegaram naquelas, né, características ali de tolerância. O que tem de diferente em relação à japônica do que vocês acharam? Então, perguntinha cretina, né? É só para deixar o apresentador em maus lençóis. Na verdade, assim, todas essas características que a gente encontrou, elas também são encontradas em japônica. Mas a gente encontrou diversos genes que até hoje não foram caracterizados. E a gente não encontra esses genes em japônica. Então,
Eu acho que ali tem coisa muito interessante, mas como são proteínas não caracterizadas, a gente não tem nem por onde começar a estudar. Tá? Mas eu acho que se a gente conseguisse, de alguma forma, estudar esses genes, proteínas não caracterizadas até agora, ou função desconhecida, eu acho que a gente poderia encontrar estratégias de tolerância ao frio que não são encontradas na Japão. Mas é muito difícil a gente trabalhar com esse tipo de informação. E ali tu tem a sensibilidade ao frio em dois momentos importantes, na germinação. Principalmente isso é importante aqui na nossa região, porque o nosso clima é muito pouco. O ano aquece antes, o ano fica frio até mais tarde, e isso vai afetar completamente o plantio e principalmente o degenerativo, em função da temperatura, isso pode atrapalhar o desempenho, o crescimento inicial da planta. A questão da germinação é importante justamente porque o arroz é plantado ali em setembro, outubro, e tem noites muito frias ainda, né? E como é que está a evolução, por exemplo, a identificação desses genes e os dois, a progressão desses genes, tolerância nos dois momentos, tolerância nos dois momentos, no mesmo genótipo, tem materiais que têm essas resistências adequadas no mesmo cultivar? Além do nosso. Não sei te dizer. Isso não sei te dizer. Porque ainda tem também a fase reprodutiva, né? Exato. Que na verdade, são 3 fases que são bem sensíveis, que é a fase de germinação, a fase vegetativa, início do crescimento, e a fase reprodutiva. Né? E a fase reprodutiva a gente não estudou até agora, mas ainda tem essa questão da fase reprodutiva. Né? Então, a pergunta é se tem algum cultivar que é tolerante ao frio durante esses diferentes estágios. Não sei te dizer. Na verdade, a gente nunca testou em estágio reprodutivo. Talvez o nosso próprio seja tolerante. Trabalhou na progressão, esses genes que podem progressão. Esses genes que a gente identificou ou de forma geral? Não me lembro de ver na literatura, assim, contemplando os três estágios. Isso eu não lembro. Vai buscar qualquer coisa na literatura, parte molecular, tem tudo sobre arroz, né? Arroz sim. É modelo, né? Quanto modelo? A IPAG lançou a cultivar no ano passado, que é para ser tolerante somente na tese, no Brasil. Mas daí será que é nas outras fases? Essa é a dúvida do Valmor. Eu também não sei responder. O problema é o frio depois, né? Que o produtor pode botar o frio mais tarde, mas aí o grande problema que dá é o frio depois, né? No produtivo. Frio de fevereiro, a gente sempre pede. Sim. Mas eu acho que sim, acho que eles testaram, eles têm dados lá que eles testaram todas, desde o início até mais para frio. Eles colocam como tolerante a temperatura, mas o principal teste que eles fizeram foi para frio. E aos poucos eu tô meio que encerrando o trabalho com baixa temperatura e estou migrando para resposta de arroz a alta temperatura. Eu acho que hoje em dia faz mais sentido, né, com a questão das mudanças climáticas, aquecimento global. Então, aos poucos acho que eu vou encerrar essa linha de pesquisa e focar na parte de calor. Vocês já trabalharam na parte tanto do biochar como das moléculas que devolvem memória? Porque muitas vezes, quando a gente fala de mudanças climáticas de forma geral, eles falam em longos períodos de seca, em muitos períodos de chuva, mas quando vem a chuva, vem do jeito que veio, né? Então, tentar fazer um após o outro e tentar ver se o biochar faz alguma diferença. Não, nós não testamos isso, tá? A Luana vai começar um trabalho, mas aí mais focado nas nanopartículas, produzidas a partir do biochar, em relação, incluindo a questão dos estresses, né, não pensando somente na produtividade, no desenvolvimento das plantas de arroz, mas sim na questão de incremento de tolerância a estresses abióticos, tá? Mas a gente não pensou em fazer estresses combinados, pelo menos não no primeiro momento. Porque eu pensei assim, no contexto, aí, no caso eu falei de seca e inundação, mas o Rio Grande do Sul passa por seca e inundação, junto com alta temperatura, baixa temperatura.
Oi? A planta A planta aqui tem que se virar nos 30, né? A gente não pensou nisso, mas talvez seja interessante. Pensando na nossa realidade aqui de extremos, né? Talvez sim seja interessante a gente pensar em estresses combinados ou alternados, né? Acho que mais alternados do que combinados, na verdade. Acho que sim. Quer participar? Tá bom. Pode fechar uma participação. Até porque estava no título, né? Oportunidade de colaboração. Então, assim, gente, é isso que eu sei fazer, tá? É isso que eu posso oferecer para o PPG e a ideia justamente era essa, né? Mostrar para vocês o que eu já fiz, o que eu sei fazer, o que eu não sei fazer, mas tenho amigos que sabem. A parte da bioinformática 3D, não fui eu que fiz. Queria perguntar. Tu tinha encerrado bem bonitinho, eu ia deixar a pergunta para lá. Mas, para sair do Biochar, eu tenho uma dúvida metodológica. Só aquele ácaro, aquelas pesquisas com ácaro, vocês colocaram 4 fêmeas em cada planta. Como que é a mobilidade desse animal? Ele não voa, tá? Não, mas... Ele não pula. Não, tem que ter contato. Tem que ter contato. Mas eu digo de uma planta para outra. Elas são separadas. Elas estavam parcialmente separadas. Algumas folhas se tocaram. E por isso que tem uma transferência de ácaros de uma para a outra. Ah, tá. Isso era benéfico na ideia de quantos ácaros sim. para cada. Sim, até porque a gente contava os ácaros de todas as folhas. Difícil é contar. Esse trabalho aqui, se não me engano, foram 3 milhões de ácaros contados. Não, eu achei que precisava ter realmente não, mas elas se reproduzem. Né? Sim, mas eu achei essa espécie não precisa. Olha que legal, essa espécie não precisa de macho. Então, só colocando 4 fêmeas, a gente consegue criar uma população gigantesca. Ela se reproduzia e movimentava. Sim. Mas é interessante que, assim, a gente, claro, tinha uma variabilidade no número de ácaros imaturos, adultos e nos ovos, mas o número de ácaros ele não era tão diferente de uma folha para outra. Então, a gente acha que tinha uma locomoção bem ativa, assim, tá? Não tinha preferência por uma planta ou coisa assim. Só dá um calorzinho para eles que eles fazem o resto. Exatamente. Acho que sim. Encerramos, então. Gente que está em casa, obrigado pela... Pode encerrar. Sucesso. Valeu. Bem.